Bom dia! Terça-feira nós temos a lua em Áries no céu, que nessa madrugada fez um aspecto de sextil com o Sol em Gêmeos. Gêmeos é aquele signo que fala do nosso fluxo de pensamentos, das ideias também, tem um quê de criatividade muito forte. Sempre falo aqui para vocês que a energia geminiana, ela rege as rotas, as possibilidades, oportunidades, os caminhos e o nosso poder de escolher entre os caminhos que estão surgindo para nós. Já a energia ariana fala de movimento, de coragem, de ação, da força de vontade, a força do querer. Aqui é como se a espiritualidade nos convocasse realmente a tomar uma atitude diante das oportunidades que estão surgindo para nós. Então, se está aí aparecendo para você oportunidade no sentido afetivo, por exemplo, por que não se jogar? Por que não experimentar? Surgiu aqui uma possibilidade de renda extra, agora no campo financeiro, profissional. Por que não tentar? Eu falei na mensagem de ontem, salvo engano, sobre isso, que quando estamos na temporada geminiana, é bacana que a gente se permita a experiências, porque um eixo, Gêmeos e Sagitário formam um eixo no zodíaco, tá? Nós temos 12 signos do zodíaco e 6 eixos. Cada eixo é composto por 2 signos, que são opostos e complementares. Gêmeos e Sagitários são opostos e complementares. E é um eixo que fala de educação, é um eixo que fala sobre leveza, sobre comunicação e também sobre experiências. Então é importante que a gente se coloque na vida a partir desse ângulo e desse lugar de, quer saber? Eu vou me permitir aqui para saber se eu gosto, para saber se não, para entender quais são as minhas prioridades, para ter mesmo um refinamento em relação às minhas escolhas e a minha postura diante da vida, do que eu quero manifestar, do que eu quero vivenciar. Viemos nos últimos meses falando bastante sobre troca de pele, que tinha uma egrégora coletiva, muitas pessoas estavam passando por uma transição, seja a transição de carreira, seja a transição a nível de relacionamento, relacionamento finalizando, ou até de personalidade mesmo, de mudando crenças que estavam ali enraizadas dentro de si, mudando hábitos, comportamentos. Então, agora que você está finalizando esse processo de transição, é natural que você comece a se reconhecer nesse novo eu, a se encaixar nessa nova pele e a identificar, através desse novo eu, o que você gosta agora. Eu mesma estou passando por isso. Vocês puderam acompanhar que eu compartilho quase tudo com vocês, eu falar tudo, mas tudo não, mas quase tudo eu compartilho aqui com vocês. E eu comentei em abril, quando eu comecei o forró. E, gente, eu estou completando 2 meses de forró essa semana, fazendo aulas de forró, e eu jamais imaginei que fosse virar um amor tão grande, sabe? Como se fosse uma reconexão mesmo. É surreal. Quanto virou meio que uma prioridade na minha vida agora. Eu monto a minha rotina tendo o forró como prioridade. Ninguém marque nada comigo aos sábados de manhã. Se eu vou agendar uma viagem, eu já considero que sábado de manhã eu preciso estar em Salvador de volta. Tudo que eu vou fazer eu já considero. Entende? Então eu estou identificando esse meu novo eu, me permitindo experienciar para identificar novas simpatias e antipatias. O que é que eu não gosto mais de fazer? Que antes eu podia até gostar, mas esse novo eu, essa nova Larissa, pode ser que não goste mais. E tá tudo bem, tá tudo bem. O que também a Larissa de antes deixou de fazer, que agora eu tô sentindo vontade de retomar. Tô me reconectando àquele hábito específico, aquele comportamento específico que eu tinha.
aquela habilidade, aquele hobby específico que eu deixei para lá, mas que a nova Larissa quer de volta. Entende? Então, se permita, tenha coragem de se permitir. A energia ariana também fala de coragem. É a coragem de experienciar essa lua em Áries, que é coragem, conversando com o sol em Gêmeos, que é experiência, que é a permissão para escolher dentre as possibilidades e testar as possibilidades também. É a espiritualidade te dizendo justamente isso. Tenha coragem de se experienciar, de experienciar a si mesmo em contextos diferentes, em conexões diferentes, relações diferentes, ambientes diferentes. Por isso que a energia geminiana ela é mutável, ela é versátil, ela transita aqui e ali. Então se permita transitar dentro de si mesma, de si mesmo, certo? Bom, nós temos também essa lua em Áries conversando em quadratura com Plutão retrógrado em Capricórnio. Veja bem que esse é um aspecto tenso. A energia ariana, no lado sombra, ela tende à irritação, a uma irritabilidade, à impulsividade, a uma comunicação que é mais agressiva também. Sabe aquele sincericídio? O pensou, falou, não tem filtro? Muito que bem. Como Plutão está fazendo uma revisão em Capricórnio daquelas estruturas que precisam ser finalizadas na nossa vida, daqueles renascimentos que são necessários, mas para que a gente possa renascer, algo precisa morrer. Então, talvez surja um conflito interno nessa terça-feira, de você mesmo se questionando: poxa, por que eu estou insistindo tanto nessa situação? Por que eu permaneço nesse relacionamento? Por que eu permaneço nessa circunstância, nesse ambiente específico? Por que eu não consigo me movimentar? Por que eu não consigo sair daqui? O que eu posso fazer para realmente tomar uma atitude, fechar esse ciclo e me abrir para o que é meu por direito divino? Porque eu sei que quando eu me mantenho em espaços, conexões, ambientes, circunstâncias que não me cabem mais, eu bloqueio o meu acesso ao que é meu por direito. É porque agora eu não vou lembrar a frase específica, mas eu vi uma frase, um post no Instagram justamente sobre isso. Ai, gente, poxa, uma pena. Eu comecei a falar, lembrei da frase, lembrei assim, lembrei do post, mas não estou lembrando as exatas palavras da, da frase, da publicação. Mas enfim, o contexto é justamente esse. Quando a gente insiste em algo que não é nosso, a gente acaba se afastando do que é nosso de fato e que pode ser maior e melhor. Então, tem um convite aqui para que você reflita sobre isso, para que você perceba também que existem outros caminhos, outras possibilidades, outras rotas. Lembra do Sol em Gêmeos? Lembra do primeiro aspecto do dia? Então, comece a ampliar o seu olhar, a perceber que existe mais. Eu falei para vocês que o meu relacionamento de 7 anos terminou no meado de janeiro agora, de 2023. E nos primeiros 2 meses, assim, eu fiquei extremamente angustiada, sabe? E muitas vezes me vinha um fluxo de pensamentos de que, poxa, será que eu vou encontrar alguém melhor? Será que tem alguém melhor? O que eu fiz? Onde é que eu errei? E isso me colocava em uma vibração tão baixa. E eu limitava o todo, limitava Deus, me nivelava por baixo, nivelava Deus por baixo, porque somos 8 bilhões de pessoas encarnadas nessa terra. Você acha mesmo que não existe alguém melhor? Uma alma que tenha mais afinidade com a sua? Conexão com a sua? Isso era meu eu conversando com
o meu eu inferior, meu eu superior conversando com o meu eu inferior. E aos pouquinhos eu fui trabalhando isso dentro de mim. E eu quero que vocês façam esse movimento também. Se é o seu caso num relacionamento, ok, ótimo, o exemplo foi perfeito. Se não, comece a pensar se é sobre o trabalho. Você acha mesmo que não existe uma outra oportunidade de trabalho que seja maior e melhor do que essa que você se encontra? Não estou falando para você fazer loucuras, pedir demissão hoje, mas você pode se organizar financeiramente. Você pode antecipar os seus passos, você pode enviar currículo, você pode se conectar com as pessoas ao seu redor, comunicando que você está buscando uma outra oportunidade. Com aquela amiga, aquele amigo, fala para as pessoas, porque alguém pode saber e trazer a informação para você. Intenciona também. Então, continue onde você está, mas já se movimentando internamente para os seus próximos passos, para uma oportunidade futura que vai aparecer. Se no seu coração você está inquieto em relação a algo, é porque existe algo melhor. Deus não coloca nada no nosso caminho à toa. Quando a gente se sente insatisfeito, inquieto, angustiado com um relacionamento, com uma situação específica, com um ambiente específico, é porque está finalizando o ciclo dessa situação, desse relacionamento, dessa conexão, desse ambiente na sua vida, e algo maior e melhor está sendo preparado para você. E você está sendo preparado para esse algo maior e melhor também. Então, respeite os seus ciclos, e você pode sentir isso muito fortemente hoje, tá? Com essa lua em quadratura com Plutão. Peço que você se observe e que não canalize pela via desafiadora toda essa inquietação, angústia, irritação. Cuidado com a forma como você vai se expressar, porque tem uma tendência a uma comunicação mais reativa, mais agressiva e sem se perceber, dá uma patada ali num colega sem se perceber, principalmente no ambiente de trabalho, porque Plutão está em Capricórnio e Capricórnio fala do nosso setor profissional. Então hoje, um direcionamento mais prático aqui para vocês, se observa, esteja atenta à sua comunicação, à maneira como você está se colocando, tá? Para que sem querer você não seja reativa na comunicação por conta dessa irritação interna. Canaliza a irritação pela via positiva. Eu sempre digo isso para vocês, que a gente pode pegar essa irritação e canalizar positivamente, enviando currículos, fazendo uma formação. Chega em casa, pensa em maneiras de conciliar o seu trabalho atual com uma formação na área que você deseja fazer se é uma transição de carreira, por exemplo. Ou entre em contato com aquelas pessoas ao seu redor e fala: olha, amiga, eu não estou muito satisfeita no trabalho que eu estou no momento, eu estou buscando outra oportunidade. Se você souber de alguma coisa, tá? Me avisa. Faça movimentos, se movimente. A Lua está em Áries, está convocando a gente para o movimento, para o fazer. Porque quando a gente faz a nossa parte, fica muito mais fácil para o todo também fazer a parte dele na nossa vida, na nossa trajetória. Porque o todo sempre faz, tá? A parte dele, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas quando a gente faz a nossa parte, é como se entrasse no fluxo perfeito. Como se tivesse um alinhamento. Como se tivesse um funil canalizando essa energia. Sabe? Antigamente se usava muito funil, que tinha aqueles geladinhos. Aqui na Bahia a gente chama de geladinho, mas eu sei que outros estados chamam de din-din, chup-chup, enfim. Mas que você usava o funil para encher os saquinhos. Então, quando a gente faz a nossa parte, é como se um funil tivesse ali sendo colocado e essa energia é canalizada diretamente.
Então, faça a sua parte, se movimente, faça o que te cabe. Ajude o todo a te ajudar. A partir das 15 horas e 31 minutos, a Lua entra no signo de Touro e já dá uma tonalidade mais leve para essa terça-feira. A energia taurina é muito pacífica, romântica, é uma energia também que é focada. Então, todos esses direcionamentos que eu estou trazendo aqui para vocês em relação à ação, ao movimento, ao fazer, a partir do final da tarde, ali das 3h30 para frente, você já ganha um foco. Então, vai ter um direcionamento, é uma ação direcionada realmente. Então, aproveita. Aproveita essa energia taurina porque ela é muito bonita no lado luz. Certo, meus amores? Desejo uma linda terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.